Começaria por saudar em particular a comissão coordenadora deste seminário e do projeto de investigação que lhe subjaz e, mais diretamente, e agradecendo também ao professor Samuel Dimas, com quem digamos, interpelei mais diretamente em relação a este projeto. Queria saudar também todos os presentes e, em particular, todos os colegas que apresentam comunicações. Eu vou ler aquilo que escrevi, que no fundo é uma síntese do texto final, do que será o texto final a inserir no projeto de investigação. E, nesse sentido, eu pedia ao Renato, quando eu estivesse a exceder os limites razoáveis de tempo, para me chamar a atenção, mas creio que, sintetizando, as coisas conseguir-se-ão. Portanto, iniciando, a breve comunicação chama-se Estética e Simbolismo em Arão de Lacerda. No complexo e conturbado período de transição da Primeira República para o Estado Novo, Arão de Lacerda terá pertencido àquele restrito núcleo de intelectuais que, cultivando o respeito pelas tradições formadoras de um povo e a noção de amor pátrio alicerçada numa visão continuista da história, frequentemente expressos pela via simbólica, aliavam, de modo muito pessoal, uma clara simpatia pelos ideais conservadores emergentes a um refinado e original sentido estético fundado numa reflexão abrangente, inovadora e aberta à novidade de novas linguagens, como o próprio modernismo. Arão de Lacerda, pouco dado aos palcos de intervenção e do mediatismo sociopolítico, deixou-nos, todavia, dois frutos intelectuais de valia maior. O magistral primeiro volume da História da Arte em Portugal e, já anteriormente, o inovador ensaio O Fenómeno Religioso e a Simbólica, que resultou, digamos assim, de um diálogo continuado com Leonardo Coimbra, que provavelmente o suscitou e o espicaçou um pouco a escrever nesse sentido. Simultaneamente, foi construindo uma carreira académica notável e plural na área da História da Arte e Estética, primeiro como professor da Escola de Belas Artes do Porto, depois da célebre e recém à altura criada Faculdade de Letras da Universidade do Porto e finalmente na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Contemporâneo de Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoais, este autor portuense legou-nos nesta última obra amplas e genuínas reflexões sobre o fenómeno estético, mas sempre articulando com duas dimensões das quais não o conseguia dissociar, a religiosa e a simbólica. Diria mesmo que, para Arão de Lacerda, o estético não acede à sua verdadeira natureza e elevação se não contiver a dimensão simbólica que, se por um lado lhe permite uma radicação antropológica nas profundidades do homem e não na sua epiderme sensitiva, por outro, abre a dimensão humana à sua superação, interpelando o transcendente. Mas esta afirmação só adquire sentido se fizermos uma breve incursão e enquadramento no contexto e significado geral da sua obra. O primeiro aspecto de relevo e determinante nas suas opções estéticas é a sua participação ativa no movimento da Renascença portuguesa. Se, genericamente, este pretendia uma renovação radical do espírito português da alma nacional através da arte, tomando esta quer como meio pedagógico privilegiado, quer como objetivo final, em termos de realização de obras em todas as suas formas de expressão, não podemos conceber as ideias estéticas de Lacerda desenquadradas desta realidade envolvente. Ele era um interlocutor e um amigo, digamos, de Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoais.
Sendo um teórico e homem de reflexão, é muito raro encontrarmos dele textos com um caráter exortativo ou programático, mas um merece ser citado. Lê-se no segundo volume das Crónicas da Arte o seguinte: a arte, sempre a divina arte, deu relevo aos feitos heroicos, traduziu a beleza das grandes ideias redentoras, deu-lhes significado, cantou as reivindicações do progresso, descreveu-nos a alma das revoltas emancipadoras, dá o caráter das raças, a feição inconfundível dos povos, os segredos regionalistas, o espírito das paisagens, de que ainda há pouco a professora Celeste falava, das coisas e dos homens. O artista não pode desconhecer a história do seu país porque é ele que tem a missão mais alta de a comunicar elevadamente às gerações futuras. A arte a fazer a história do nosso povo, exclamando. É por isso que eu, todo devotado à religião da arte, sinto entusiasmo pelas ciências sociais e a elas dedico alguns momentos da minha vida. A crítica da arte, a estética, não pode esquecer a cultura integral, onde, em primeiro lugar, figura o fenomenalismo histórico, político e económico. Enfim, tudo isto são conceitos que mereceriam uma ampla discussão, mas não iremos fazer agora. A arte não é a religião, mas ela pressupõe a mesma atitude do homem, convoca as mesmas faculdades. Essa talvez a afirmação mais forte aqui contida. Agora, já é texto meu, como se vê. Mas não é menos perspectivar a arte como principal instrumento de civilização e cultura. A arte está no centro dos saberes, o lugar que outros atribuíram à teologia, à filosofia ou à ciência. Logo, a arte, sendo um saber intuitivo, é também o saber integral, que pode ser o fundamento de uma educação integral, uma paideia, precisamente como pretendia o movimento da Renascença portuguesa. No entanto, essa paideia não seria apenas generalista e abstrata, já que ela existe numa terra e tem um humus, que é o solo pátrio daqueles que a cultivam, e tem um tempo, que é o tempo da história de um povo. A arte existe enquanto arte de um povo. Enfim, isto é a minha transcrição, tanto quanto possível, fiel ao pensamento do Arão de Lacerda. Numa publicação intitulada precisamente Estética da Arte Popular, onde o autor esclarece que popular não é atributo de um extrato populacional, mas caracteriza precisamente a alma de um povo, construída e sedimentada na sua história, na sua etnologia, no caráter da sua geografia e discorrendo sobre a música, essa expressão mais espiritualizada da arte, diz ele. Neste caso, a música portuguesa, ele escreve: mais do que nunca, os nossos olhos se devem voltar para a arte popular numa ansiedade de beleza que dê fé aos que sigam atrás do ideal, que neste momento depressivo ainda vivem envoltos numa apagada e vil tristeza. Isto é um texto de 1918. De facto, como sabemos, um momento depressivo, a guerra ainda não tinha acabado. A música nacional espera o seu Messias libertador. Ele há de ouvir, numa atitude religiosa e evocativa, o cântico dos nossos bardos, intérprete fiel do sentimento da paisagem e da luz. O escarpado das nossas serranias, a melancolia da nossa planície, a linha ondulatória dos nossos mares que nos levaram para a aventura do ouro e das pedrarias, tudo isto vive nas canções de Portugal. Vemos até pela terminologia que quase que poderíamos estabelecer aqui uma correlação com o Teixeira de Pascoais, como vimos na comunicação anterior. Além da reiterada homologia, quase identidade, entre a arte e a religião, não no plano institucional, convenhamos, Arão de Lacerda faz dela mais profunda interpretação da vida, alcançando a totalidade da existência, desde os níveis mais telúricos aos mais subtis e diáfanos. Diz ele, a arte tem, pois, um alcance metafísico e o seu efeito sobre a consciência dos indivíduos
e o sentimento dos povos têm a intensidade de uma religião e o fervor apaixonado de uma mística. E aqui reencontramos o segundo aspecto contextualizador da estética de Arão de Lacerda, o facto de ela se revelar uma estética predominantemente neorromântica, como aliás acontece com a maioria dos autores da Renascença portuguesa, mesmo como elemento diferenciador de outros movimentos, como por exemplo o futurismo de Orfeu. A já aludida proximidade, cumplicidade mesmo, entre arte e religião, mais exatamente arte e mística, é aliás uma das características essenciais do romantismo que Paul Valéry descreve deste modo. No período romântico, a arte e a poesia seriam uma espécie de alimento essencial do qual é impossível prescindir, um alimento sobrenatural. Com efeito, neste período, reinava uma espécie de desencanto das teorias filosóficas, um desdém das promessas da ciência, e as religiões tinham sofrido os assaltos da crítica filológica e filosófica. A metafísica parecia exterminada pelas análises de Kant. Estava aberto o caminho para a religião da arte. O simbolismo e a simbolização foi, como se sabe, um procedimento discursivo muito frequente na poética romântica e, aliado a ricos processos de metaforização, criava-se frequentemente um efeito poético e conceitual de espiritualização das formas materiais e, inversamente, de materialização das formas espirituais. Teixeira de Pascoais traduziu paradigmaticamente nos célebres versos: a folha que caía era a alma que subia. E Baudelaire, no poema Recolhimento, escrevia: o moribundo sol num vão de arco descansa, e qual vasto lençol que do oriente se arrasta, escuta, ó, escuta, a noite que tão doce avança. De um modo mais discursivo, Arão de Lacerda, comentando os versos também de Pascoais: ó saudade, ó Virgem Mãe, que sobre a terra santa portuguesa conceberás isenta de pecado o Cristo da esperança e da beleza, conclui o seguinte: estes versos eternizam a atitude do português ao olhar e sentir a paisagem do seu país. Choupos erguidos sob o luar, murmurando noturnos, montanhas extasiadas pela luz misteriosa dos crepúsculos, rios de sonho passando para o mar. A expressão mais elevada e perfeita do espírito humano é, pois, essa, e as palavras são novamente dele, religião feita de arte e de beleza, tecida de maravilhosos ritmos e harmonias, sombras de formas erguendo-se aladas e levíssimas, seres que morreram, mas que a lembrança faz ressuscitar, lembrança viva na alma em êxtasis, sublimada, embebida no delicioso torpor do encantamento e da vidência. Mas, embora a alusão à Luzia da Saudade esteja aqui bem presente, é à eterna arte grega que o autor se refere. Num texto onde Arão de Lacerda expõe a terceira grande matriz da sua estética, a interpretação nietzschiana da tragédia grega, em particular a definição do espírito apolíneo e do espírito dionisíaco, como os dois polos essenciais a todo o processo de criação e de interpretação artística. No ensaio sobre a origem da tragédia, e interpretando e expondo o pensamento do filósofo alemão com lúcida clareza, Arão conclui que é essa bipolaridade apolínea e dionisíaca que permite que a arte se mova entre a beleza apolínea das formas, os maravilhosos ritmos e harmonias da arquitetura e a escultura grega de todo o classicismo e, por outro lado, a alegria simultaneamente profana e mística do dionisismo, que abre o caminho para as causas geradoras do ser. É na música que o espírito dionisíaco encontrará a sua manifestação plena, no coro trágico, mas particularmente no moderno, diz ele, despertar progressivo do espírito dionisíaco,
na música de Bach a Beethoven, de Beethoven a Wagner. Notemos todavia que, em Nietzsche, Arão de Lacerda encontra a chave interpretativa para a sua estética, não a resposta para as suas interrogações existenciais ou metafísicas mais decisivas. A sua concepção do mundo é cristã, embora seja inquestionável a sua brilhante capacidade de interpretação do designado universo pagão, sobretudo na arte. Só assim se compreende a sua leitura e interpretação da música de Wagner, o seu fascínio pelo Parsifal e pela mística cristã do Graal, o Wagner que Nietzsche denegava e não compreendia, longe já do heroísmo pagão do Anel dos Nibelungos. Este, numa primeira fase da música wagneriana, um universo tão próximo ainda do super-homem e da vontade de poder nietzschianos. Creio que só alguém com profunda formação e conhecimento de artes plásticas e música, como Arão de Lacerda, poderia entender essa misteriosa complementaridade entre Apolo e Diónisos, uma complementaridade não só de estilos ou linguagens, mas de arquétipos subjacentes a toda a criação e a toda a tentativa humana de religação às forças cósmicas que o rodeiam. E aqui entramos em pleno território do simbolismo, a linguagem mais apropriada para nomear, significar e comunicar estas telúricas, humanas e metafísicas realidades. O símbolo é o meio expressivo que melhor e mais sinteticamente exprime em simultâneo a dimensão estética e a religiosa. Isto é a opinião dele. Assim se compreende que Arão de Lacerda lhe tenha dedicado mais atenção do que a qualquer outro meio linguístico, sonoro ou plástico. Se o quisermos definir, poderíamos ter como referência a mais simples e universal das definições enunciada por Gadamer. O símbolo é, na sua essência, o puro estar em vez de outra coisa. No entanto, filósofos, filólogos e críticos legaram-nos as mais diversas, amplas ou sintéticas definições, o que só comprova o enorme potencial significante contido no símbolo. Desde as abordagens fonológicas e analíticas, características da hermenêutica e das ciências da linguagem, até perspectivas funcionais ou sociológicas mais ligadas à antropologia cultural ou às ciências sociais. Todavia, a perspectiva de abordagem de Arão de Lacerda, e que classificaria como genealógica, é diversa e genuína. Isto é que é importante. Embora se apresente de modo mais exploratório do que sistemático, como será próprio de um ensaísta e não propriamente de um filósofo. Nessa abordagem genealógica, que nos procura transmitir não só a emergência dos símbolos, mas o seu processo evolutivo no sentido de maior complexificação, Arão de Lacerda recorda as sociedades primitivas, naturalistas, na sua concepção do divino, onde a ideia ou atitude religiosa derivaria da adoração ou culto dos objetos naturais, rios, árvores, animais personificados, olhados com maravilhamento ou terror, surpresa ou confiança. Assim, se teriam constituído os primeiros personagens símbolos, acumulando crença, magia e uma observação que conduzia a representações com intenção estética e onde natural e sobrenatural convergiam, mas sem nunca perder a predominância da representação sensível. Eu, sintetizando, estou a seguir o pensamento dele. Através destes primeiros personagens símbolos, revela-se a primeira atitude genuinamente religiosa do ser humano. Diz ele, pela adoração da natureza, dos seus fenómenos, o homem era levado a sentir a imensidade do mundo, a conceber o infinito, a imaginar o ilimitado. Nesta forma de mentalidade primitiva, e recorrendo à reflexão de Lévi-Brul, possuir a imagem é, de certo modo, garantir a posse do original. Palavras do Arão de Lacerda, embora recorrendo ao Lévi-Brul. Isto porque as imagens plásticas dos seres
sejam gravadas ou esculpidas, são tão reais como os próprios seres. Estes símbolos primitivos, apesar da sua simplicidade representativa, são os mais eficazes. Veja-se como as primeiras pinturas de animais era suposto intervirem beneficamente na própria caça. Para a mentalidade primitiva, há apenas um mundo, diz ele, e os símbolos não representam a realidade, acrescentam realidade à realidade. Recorrendo a Émile Durkheim e a Max Müller, o ensaísta português caracteriza a fase seguinte, onde o naturalismo é substituído pelo animismo e que é paralela à emergência da linguagem representativa e denotativa. A palavra e a multiplicação das palavras, estruturando-se em linguagem, passam a constituir um outro que denota, substitui as coisas, os seres. Escreve, é sempre a obra, o fenómeno religioso e o simbólico, que aqui é citado. Quando o homem quis denominar os objetos, as coisas, tratou de lhes aplicar vocábulos que para elas não tinham sido feitas. As forças da natureza tiveram palavras para as designar que eram essencialmente ligadas às ações humanas, devido às analogias que entre as duas estabeleceram. E eu sublinho aqui o termo ações. Portanto, ele associa a linguagem não a entidades, mas a ações, o que é muito característico da sua concepção e do seu pensamento muito genealógico, como eu disse no princípio. E desta forma surgem as primeiras mitologias, como categorias de deuses cada vez mais complexas nas suas biografias ou narrativas míticas. Nesta fase, o aparecimento dos deuses pessoais não é o único e essencial dado religioso e estético. E digo estético porque essa intencionalidade surge nas próprias representações simbólicas que não só significam como ornamentam. Diz ele, do naturalismo passou-se gradualmente ao animismo, quando o homem principiou a distinguir em si mesmo o ser pensante e material, e nesta distinção envolveu o que o rodeava. O céu-Deus torna-se Deus do céu. E a função simbólica perde a sua connaturalidade essencial, sendo-lhe exigido que passe a representar, significar, evocar esse ou esses outros que pertencem a uma outra ordem de realidade, num processo que culmina com toda a simbólica das primeiras grandes religiões. Algo importante acontece ao nível antropológico neste período animista, a partir das experiências de sonho, onde um outro eu emerge na narrativa onírica, vai-se sedimentando a convicção de que existe um duplicado do eu. A esse ser supersensível, de natureza imaterial, começa a designar pelo homem como corpo purificado, posteriormente como alma. E toda a simbólica que toma o ser humano como objeto passará a ter em consideração e a ter mesmo como principal foco de atenção este outro eu, povoado de enigmas e mistérios, do mesmo modo que misteriosos são os deuses invisíveis. Uma tarefa essencial dos símbolos será articular e transpor este dualismo emergente entre materialidade e imaterialidade. É interessante verificar como Arão de Lacerda, ao tratar esta questão, utiliza também uma terminologia e uma conceptualização oriunda da psicologia das profundidades, que então começava digamos, a ganhar um espaço muito grande no palco intelectual. Esta complementaridade entre inconsciente psíquico e a espiritualidade humana, modularmente tratado por Jung, surge, aliás... desculpem, eu saltei, emitindo aquilo que é o fundamental, que é precisamente o pensamento do Arão. Não é na consciência, no eu empírico ou supraliminal, que residem as faculdades mais vastas e mais profundas da personalidade, mas no eu abissal, centro de uma intensa dinamogenia psíquica. Daí brota a chama interior iluminante
que aparece por vezes em clarões através das camadas mais superficiais da consciência, importante para exprimir em toda a sua exatidão o fenómeno maravilhoso. Esta complementaridade entre o inconsciente psíquico e a espiritualidade humana, modularmente tratado por Jung, surge, aliás, noutro esteta da primeira metade do século XX, Diamantino Martins, o que comprova a atualidade do pensamento estético e antropológico português nesse período. Isto parece-me interessante. No entanto, este dualismo entre materialidade... José Cássio, desculpa, tens 5 minutos, só para gerir o teu tempo. Pronto. No entanto, este dualismo entre materialidade e imaterialidade, implicando um progressivo desprendimento da base sensível dos símbolos, abre cada vez mais o horizonte de significação simbólica, possibilita um enriquecimento dos seus conteúdos, quer em amplitude, quer no nível de abstração. Mas para que isso aconteça, é necessário que os símbolos, enquanto elementos de significação, possuam certos requisitos e características. E entre eles podem-se destacar 3. O símbolo como síntese expressiva, o símbolo como significante de um significado que tende para o infinito e o símbolo como a expressão da alma de uma comunidade, de um povo. E eu vou já para este terceiro, saltando os 2 anteriores. Assim, esta terceira característica essencial do símbolo tem uma dimensão simultaneamente mais profana, antropológica e centrada na capacidade emocional e comunicativa do ser humano. Se tomarmos como exemplo os inúmeros símbolos que remetem para realidades sociais, como países, pátrias, regiões, exércitos, grandes clubes desportivos, partidos ou associações políticas, os símbolos heráldicos de uma família, encontramos neles algo que nenhum conceito, palavra ou conjunto de palavras nos pode dar. O sentimento de união, pertença, associados a uma forte e agregadora componente emotiva. Os símbolos tornam-se, então, essas percepções diretas e comuns, pelas quais, citando novamente Durkheim, sentimos vivamente e facilmente representamos, através de uma linguagem, do mais intenso poder comunicativo. Daí que, sem símbolo, diz o Arão Lacerda, sem símbolos, os sentimentos sociais tinham apenas uma existência precária. O emblematismo é, pois, necessário para a expressão da alma coletiva e a homogeneidade de movimentos e gestos simbólicos traduz o pensamento comum do grupo. Todavia, terminou a citação, todavia, esta dimensão da simbólica não deixa de ser simultaneamente material e imaterial, ascendendo dos níveis mais prosaicos, que infelizmente são aquelas que mais são difundidas e com quem nós mais embarramos no nosso dia-a-dia, aos mais gerais e elevados, os símbolos podem indicar e significar a alma de um povo. E esta, sendo imaterial, não vive fora da música, da dança, da poesia, da pintura, da literatura, da arquitetura, escultura, que melhor manifestam a sensibilidade específica desse mesmo povo e, decantando-se, permanecem na sua história. E aqui reencontramos a integração da estética e mesmo das concepções metafísicas e religiosas de Arão de Lacerda nesse amplo movimento cultural e espiritual que foi a Renascença. Se considerarmos alguns textos, eu estou já a acabar, se considerarmos alguns textos incontornáveis sobre simbólica surgidas na segunda metade do século XX, refiro-me sobretudo às obras de Jean Chevalier, Alain Guerbrandt, Marie-Madeleine David. As reflexões de Arão de Lacerda apresentam com certeza algumas lacunas. Podemos referir algumas. A capacidade bivalente do símbolo enquanto unificador de pares de conteúdos opostos, não está lá. A função de unificação, religação que o símbolo opera, quer entre o significante e os significados, quer entre os outros diferentes significados, também não. O facto de o símbolo poder ser mediador de uma autêntica revelação, finalmente o seu caráter simultaneamente pessoal e impessoal, temporal e intemporal, que por ele não está claramente definido. Algumas destas características, todavia, já estavam apontadas por Arão de Lacerda. E convenhamos que Arão de Lacerda viveu
ou escreveu 30 ou 40, 30 anos, cerca, 40, antes dos autores que eu citei antes, mas talvez sem a suficiente clareza e sistematização. Contudo, isso não impede que a sua reflexão especulativa sobre simbólica seja, em minha opinião, a mais significativa da primeira metade do século XX português. A sua abordagem genealógica dos processos de simbolização é inovadora e revela-se com idêntica importância àquela apresentada anteriormente por Teófilo Braga, com um perfil analítico, simultaneamente próximo das ciências da linguagem e da antropologia cultural, e posteriormente com António Quadros, numa linha de convergência entre a hermenêutica e a história. Esse facto, associado à elaboração da primeira e exaustiva história da arte em Portugal, desde a pré-história até o século XV, reserva, creio eu, um lugar insubstituível na história do pensamento português do século XX. Pronto, era isto que eu gostava de dizer. Muito bem, José Cássio Castro. Foram duas intervenções muito interessantes sobre dois autores muito significativos no pensamento estético português do século XX, Arão de Lacerda e Teixeira de Pascoais. E vamos então agora abrir um período de debate. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Eu gostaria de Muito bem, fazer uma questão. Em primeiro lugar, agradecer as excelentes comunicações que ouvimos, aos dois oradores. Uma palavra particular de agradecimento à Celeste Natário, que é a coordenadora do Grupo de Investigação Raízes e Horizontes de Filosofia e de Cultura em Portugal, no Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, pelo acolhimento do projeto, pela parceria, na organização, no envolvimento. Nós temos uma fecunda relação nestes debates e nos desenvolvimentos da investigação no pensamento lusófono, e mais uma vez não queria deixar de agradecer esta disponibilidade e este interesse. A minha pergunta é a mesma para os dois, porque há aqui afinidades entre estes dois autores que eu achei de particular interesse. E a pergunta é esta: numa certa linhagem dualista, filosofia dualista, metafísica, entende-se a saudade como uma espécie de é associada a um exílio, a um êxodo nesta condição terrena, e esse drama da existência suscita esse sentimento espiritual saudoso de um paraíso perdido, de uma harmonia perdida, e portanto uma necessidade de libertação da terra, da materialidade. Ora, nestes autores, essa libertação da terra e da materialidade, à maneira um pouco do dualismo platónico ou neoplatónico, não está presente, ou pelo menos é entendida de outra maneira. A minha pergunta é essa: de que maneira é que quer Teixeira de Pascoais, quer o Arão de Lacerda, como é que eles conciliam a estética da saudade com esta estética da paisagem? Não sei dizer. Muito bem. Celeste? Ora bem, há muitas coisas que nós não sabemos, e eu não sei também se sei mas o que sei, como diria, porque sinto, e porque sinto a partir de Pascoais, é que são necessários, digamos, instrumentos, não é? A partir dos quais nós consigamos encontrar, eu não diria consigamos fazer, não é?
a transição, não é? Entre o material, o visível, não é? A matéria, e o espírito, entre, no fundo, também entre a física e a metafísica. E isso, ao nível de uma estética da paisagem e de uma estética, é sempre o nível desse dualismo, mas de um dualismo, ou de uma duplicidade que nos ajuda a melhor aproximar-nos, não é? Porque no fundo nós vivemos neste corpo, nós somos matéria num sentido mais imediato, não é? Mas nós propendemos para além disso, para além da matéria. Em Pascoais será pela própria espiritualização da matéria? Claro, eu diria que sim, Portanto, é um dualismo que depois quase que se resolve num monismo, numa universalidade. Exatamente. Não é? Portanto, aliás, a obra, quer dizer, na obra Jesus e Pan, por exemplo, não é? Eu acho que não só essa, mas, quer dizer, essa é sempre aquilo para o qual nos aponta a matéria, nos aponta a paisagem. A paisagem é aquilo que nos leva para a própria natureza, para o universo, para o cosmos. A própria paisagem se espiritualiza, ele enfim, no seu pensamento, né? ele espiritualiza a própria paisagem como modo, como forma, não é? Porque como é que ele espiritualiza? Porque, no fundo, quer dizer, ele eleva, não é? a um tal plano, não é? Por via da própria memória, não é? Só o homem tem essa capacidade, não é? Exatamente. E, aliás, ele diz isso claramente, não é? E só o homem tem essa capacidade. O homem que redime a própria matéria. Exatamente. E, portanto, esse monismo, no fundo, é sempre um monismo muito, muito peculiar, não é? Quer dizer, porque, de algum modo, aqui o estatuto ontológico, digamos, da unidade, não é? É facilitado, quer dizer, é partilhado, de algum modo, não é? Por todos os seres, não é? Porque todos os seres, afinal, são, não é? Quer dizer, são parte de um processo, não é? Em que de construção dessa mesma unidade e, portanto, de algum modo, de Deus, ou que quer que possamos chamar, mas sim, as quais também chamava Deus. Ok. Muito bem. A esse respeito, permita-me só uma breve nota. José Marinho. Exatamente. A melhor citação, a melhor definição de metafísica, isto vem a propósito da pergunta de Samuel, a melhor definição de metafísica que eu conheço é precisamente do José Marinho, provavelmente o maior filósofo português do século XX e um grande hermeneuta de Pascoais. Cada um eleva ao seu santo, já viram? Um grande hermeneuta de Teixeira de Pascoais, isto não é discutível, quer a primeira observação, quer a segunda, que definiu a metafísica, e estou a citar de memória, mas a citação é mesmo assim. Com licença. Por metafísica entendemos não o que transcende o físico, mas aquilo que é mais íntimo e o supõe. E isso eu acho que é uma grande chave de leitura, não apenas para o próprio pensamento do José Marinho, como também para a cosmovisão, para a mundividência do próprio Teixeira de Pascoais. Sim, claro, isso é inerente ao Teixeira de Pascoais, obviamente. José Cássio Castro? É porque é imanente que
não é? É que era muita coisa. Tivemos desculpa. Pá, liga-me a Conceição, que levaram as coisas para compor, que a minha irmã disse que o Manuel, atomizador que Manuel, usou é melhor Manel desligar Polo. o microfone. Manuel Curado. Curado. Exatamente, a menos que tenhas alguma pergunta. José Cássio Castro, então, resposta. Ok. Bom, sobre a pergunta, que me parece muito pertinente e interpelante, eu queria dizer que, tanto quanto me apercebo, existe uma estética da saudade em Teixeira de Pascoais, como aliás a professora Celeste Natário referiu, mas não existe uma estética da saudade em Arão de Lacerda, embora para ele o conceito de saudade seja um conceito importante. Simplesmente, para Arão de Lacerda, não é a saudade que permite a religação entre o físico e o metafísico, o material e o não material. Em ambos autores, é claro, a existência de uma espécie de desejo ascensional do ser humano, que o faz sempre querer ir mais longe do que o material. Por vezes, ir para o mais íntimo e para aquilo que o supõe, não será sempre a formulação que eles fazem, não é? Mas muitas vezes também é, particularmente, creio eu, o Teixeira de Pascoais. Mas, por outro lado, em ambos existe também uma forte dimensão telúrica, que complementa como oposto este desejo ascensional. E é nestes dois polos que se organiza, digamos assim, uma estética da paisagem, quer num caso, quer no outro. Mas no Arão de Lacerda, essa estética da paisagem está sempre inscrita, e a dimensão telúrica estão sempre inscritas na história de um povo. Portanto, há aqui uma dimensão genealógica que não existe no Teixeira de Pascoais. Creio eu, pelo menos de uma forma tão sistematizada, não é? E notemos que, num caso, estamos diante de um historiador de arte, no outro caso, estamos, sobretudo, diante de um poeta, não é? Não quer dizer que o Arão de Lacerda não tenha uma visão de outra maneira, não é? Claramente, para o Arão de Lacerda... Peço à Isabel Henriques que desligue. Peço à Isabel Henriques que desligue o microfone, se faz favor. Eu vi este na net e tentei recriar. Não tenho... Ele está desligado. O meu estava desligado. Isabel Henriques. Isabel Henriques. Eu não tenho poder, não tenho poder de fazer isso, não sou anfitrião. Bom, desculpa, Cássio. Não. Claramente, no Arão de Lacerda, saudade não se identifica com nostalgia, mas identifica-se com genealogia, com ir atrás para nos reposicionarmos sempre melhor agora e para o futuro. É essa dimensão genealógica que constitui o fio que une a bandeira nacional, o livro do desassossego, o amor de perdição do Manuel de Oliveira, e poderia citar muitas outras construções estéticas, uma sinfonia do Lopes Graça, enfim. Portanto, o símbolo não tem esse papel de superar o dualismo? Ora, antecipaste precisamente àquilo que eu ia dizer. Qual é a função do símbolo ou dos símbolos? É religarem, é como as pérolas. Agora, por associação, até me lembrei do António Sérgio, que fala da história como um colar de pérolas, não é? Mas pronto, isto não vem muito à colação. O símbolo, portanto, é como, ou os símbolos são como essas pérolas que permitem, ou como esse fio que permite unir e dar sentido
a um conjunto de produções que existem na história e que de outra forma, não digo que existissem sem sentido, mas com certeza não teriam a mesma intencionalidade de sentido ou direção de sentido. E essa intenção e direcionalidade de sentido é, para ele, a história de um povo. Este tipo de concepção, para mim, nas primeiras vezes que eu comecei a ler, eu comecei a, enfim, estranhar um pouco, não sei se será um bom caminho, disse para mim próprio, não é? Porque nós já conhecemos algumas derivações pouco dignificantes da história humana que se apropriaram destes conceitos, não é? Da história de um povo, aliás, estamos a assistir agora também, não é? No mau sentido. Mas não é esse, e isso era outro aspecto que eu queria vincar aqui, não é essa a visão do Arão de Lacerda, porque ele consegue dar-nos uma visão positiva, genealógica da história de um povo, apelando sobretudo para a sua dimensão espiritual e para aqueles valores que a professora Celeste falou há pouco, como o amor, a benevolência, enfim, e por aí, não é? Mas existem, como é evidente, ligações entre ambos e a saudade está presente entre ambos. Mas creio que a saudade, a noção de saudade nunca fez perder o pé ao Arão de Lacerda. E provavelmente fez entrar em êxtase muitas vezes o Teixeira de Pascoais. Não há uma metafísica da saudade em Arão de Lacerda? Não. É a minha opinião, não é? Muito bem.